Atendimento personalizado. Atenção especial para gestantes, idosos e crianças. Médicos especializados, enfermeiros e técnicos de enfermagem com consultoria para tirar dúvidas sobre todos os tipos de vacina e a atualização do cartão de vacinação. Vacina Plínio Bacelar. Equipe e estrutura para atendimento domiciliar, escolar e nas empresas, em qualquer lugar da região. Rua José do Patrocínio 89, com estacionamento próprio. Telefone 22 32 34 34 30 22 9 99 43 93 69. Vacina Plínio Bacelar. Cuidando bem de tudo que te faz bem. Oito horas 10 minutos em Campos, de volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo em 98,3. Você acompanha este programa lá nas redes sociais, no Face, YouTube, Instagram. Acompanha também podcast daqui a pouco. Logo mais, reprise na Plena TV. Parte do conteúdo aqui vai para o Jornal Folha da Manhã, para o portal Folha 1. O sistema do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, tentando, claro, servir você da melhor maneira possível, com todas as informações, com tudo que você precisa saber, para começar sempre aí o dia bem informado. E informação hoje é uma doideira, né? Você tem milhares de fontes aí de informação, poucas com credibilidade, e aí você vai fazendo o seu... como é que faz? A sua bolha de informação. Bom, hoje no programa, com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radmed Diagnósticos por Imagem e consórcio do Cicobi Fluminense. Estamos conversando com o professor do IFE e também diretor executivo da Tec Incubadora, carinhosamente chamado Tec Campos. Tirar esse nome aí vai dar trabalho, hein? Tranquilo. Mas igual a gente aqui, eu tô tentando mudar esse nome aí parar de chamar Beira Balão e a Avenida do Canal, né? Mas é um trabalho de formiguinha. Tem um comentário para você aqui, eu deixei algumas perguntas para você no bloco passado, Henrique. Isso. Sobre exatamente desdobrando aquilo que você falava aqui. E dentre os temas que a gente escolheu para conversar aqui hoje, tem muita coisa para falar, mas essa questão da incubadora de startups é um tema sempre muito relevante para se explicar, como você fez, né, categoricamente no primeiro bloco, muito, como diria um amigo meu, catedraticamente, explicar exatamente como que funciona, o que é a incubadora. E você explicou muito bem, né, muito didático, e dá aí uma ideia para jovens, meia idade, idosos, porque esse lance de tecnologia não tem idade. Na verdade, quem impõe limites a gente somos nós mesmos. É a gente que não é, a gente que eu tô velho, então eu não sei mexer na máquina. E aí, cara, você vai ficando para trás, você vai ficando... Na sua área de comunicação, é preciso lembrar que o Roberto Marinho, quando ele fundou a Rede Globo de televisão, que acho que chegou a ser a terceira maior rede de televisão do mundo, ele tinha 65 anos. A grande maioria que tá ali, chega a 65, quero cuidar dos netos, ele fundou o que viria a ser uma das maiores televisões do mundo. É que a gente cansa de trabalhar, né? Mas é essa história. Se o cara tem oportunidade, né? Bora lá. É uma escolha, né? É uma escolha. E essa questão de conhecimento, então, pelo amor de Deus, é sempre uma escolha. Até que sejam os grupos de WhatsApp aí que os caras se informam hoje em dia. Cuidado. Mas é uma escolha. Você escolheu, né? Bom, o Galba Arueira. Mas e a parte
Antes das minhas perguntas que eu te fiz no bloco passado, colocar esse comentário dele, ele está aqui prestigiando a gente, mas e a parte onde os Estados Unidos oferecem ameaça e incentivos tributários e em regulamentações para as empresas irem fisicamente para lá? Inclusive como a China fazia antes, a Índia, com mão de obra barata. Inclusive, intenção para brasileiros também, empresas brasileiras no caso. Assim como a grande exportação do Brasil de cérebro, o que é um outro campo de discussão. Cara, cérebro no caso aqui, entre aspas, tá, gente? Só me perdoe, Henrique. Cérebro e inteligência. Capacidade de produzir com inteligência, é isso que ele fala. Se a gente olhar ali, antes da Segunda Guerra Mundial, o grande líder mundial era a Inglaterra. Aí que ela liderou, por exemplo, a Revolução Industrial e assim o foi. A Segunda Guerra Mundial, Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? Acho que historicamente algum historiador daqui a alguns anos vai colocar tudo um grande movimento só. Tem que ter uma distância do fato para a gente conseguir chegar nessa conclusão. Mas depois daquele plano Marshall e outras questões, né? O líder do mundo passou a ser os Estados Unidos. E o que os Estados Unidos fizeram? O que eles fazem muito bem. Fizeram uma repatriação de, aspas, cérebros. Então, você tinha lá o Deming, que estava no Japão, o Ishikawa, que estava lá, que era japonês e veio para cá, o Juran e outras galera que fizeram uma repatriação. Porque esses cérebros são muito valiosos. Quando você tem um cara que domina a tecnologia, domina o negócio, ele vai revolucionar o mercado. Eu falava muito que na década de 60, o professor Newton Sucupira, ele criou o chamado Parecer Sucupira, que ele definia a pós-graduação brasileira. E a pós-graduação ela tinha dois grandes objetivos. Um objetivo é formar gente para a universidade. E isso a gente faz muito bem. Então quem vai fazer mestrado, doutorado é para dar aula na universidade, isso é claro. A outra parte que a gente não fez tão bem e está começando a ganhar um impacto agora é formar gente para a industrialização, para atuar nas indústrias. E isso os Estados Unidos faz muito bem. Como é que a China conseguiu crescer 10% ao ano nos últimos 30 anos? Repatriando os seus cérebros. Ela chegou... Quem são os grandes pesquisadores das áreas tecnológicas no mundo? É fulano, fulano e fulano. Manda uma carta para ele, mandando, olha, se você voltar para o seu país, você vai ter um lugar na universidade, vai ter um bom salário, vai poder ficar aqui, traz a família... Porque é muito importante você cuidar dos seus, aspas, cérebros, cuidar dos seus grandes produtores de tecnologia. A soberania de um país passa pela universidade, a soberania de um país passa, e aí vou trazer a brasa para minha sardinha, passa pelos institutos federais, porque é preciso ter domínio tecnológico. Então, assim como os Estados Unidos até hoje fazem atração de cérebros, tem aquele visto que é não sei se é o HB2, enfim, tem um código de um visto lá, que ele é chamado visto do gênio. Então, se você é um proeminente pesquisador, o seu green card nos Estados Unidos ele é mais garantido, é mais facilitado, porque os Estados Unidos querem que você vá para lá e desenvolva tecnologia para lá. Tem um programa que eu adoro assistir, segunda-feira à noite, chamado Roda Viva. Passa na TV Cultura, eu assisto no YouTube. E nessa última segunda-feira foi o Nélio Nicoleles. Ele é um grande pesquisador brasileiro. Há uma dívida que nós temos com ele, que quando o Brasil sediou a Copa do Mundo em 2014, a intenção é que o primeiro chute dado na Copa do Mundo fosse no meio do campo por um brasileiro e um exoesqueleto, ou seja, um robô por detrás ali que pegava pessoas com paralisia nas pernas, algum tipo de paralisia, e o cérebro, ao pensar, o exoesqueleto responderia e daria o chute. Botaram ele em 10 segundos no cantinho do campo. O Nicoleles, ele fez algo absolutamente revolucionário. Se o Brasil tem alguma chance de ganhar um prêmio Nobel em medicina, é com ele. Onde é que ele está? Na Universidade de Duke, nos Estados Unidos. Por que ele não está numa UFRJ? Por que ele não está numa Unesp? Por que ele não está numa Unicamp? Por que ele não está numa UERJ? Por que ele não está numa UENF? Por que ele não está num IFE? Porque lá deram melhores condições para ele. Ele já tem livros aqui, ele tem uma brasilidade muito grande, que ele executa projetos aqui e vira e mexe e vem aqui. Quando ele tem um relato maravilhoso que quando ele vai na China, ele é recebido com festa.
ele chega no aeroporto em algumas cidades chinesas, dada a relevância dele para a academia, dada a relevância dele para o exercício profissional, ele é recebido com quase que uma parada. Ele relata isso. Aí quando ele chega no Brasil, ninguém sabe quem que é. Os colegas médicos, fisioterapeutas, enfermeiros que estão nos ouvindo, sabem que algumas lesões na coluna vertebral elas são estáveis. Ou seja, você tem aquela lesão, ela nunca vai progredir, ela nunca vai melhorar nem um pouquinho, que são estáveis. Ele conseguiu provar que se você colocar o exoesqueleto, você pensar o exoesqueleto, que é um robozinho que você veste, né? Aquela roupa, aquilo fazer o movimento, você consegue progredir. Você pensa, o exoesqueleto responde e a lesão ela não é estável. Ele provou que essa lesão não é estável, que ela melhora por causa disso. E é por isso que estão dizendo que ele pode ganhar um prêmio Nobel nos próximos anos. É brasileiro. Onde é que está esse cérebro? Nos Estados Unidos. E por que esse cérebro não está aqui? Porque aqui ele não... É decisão dele, pessoal. Mas nós temos que ter condições de políticas públicas que mantenham esses cérebros aqui. E aí a gente finalmente chega na pauta... Daqui a pouco o Beto vai falar que eu falo demais, né? Mas daqui a pouco a gente chega na pauta do programa... Startup Campus, que ele fomenta que os cérebros fiquem nessa região, eles atraem cérebros para cá. Está falando que tem 100 startups que querem nascer em campus, e esse foi o número 102 do Programa Municipal de Fomento às Startups, que é da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, que paga R$ 2.500 por mês, por 24 meses, e tem a exigência da pessoa tanto estar no programa de incubação, quanto se relacionar com outros programas da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, que a gente chama os Padrinhos da Ciência. É um programa que, se eu não me engano, foram 68 propostas que apareceram aqui do município, o que há 5 anos atrás não era possível. E, se não me engano, 34, acho que é isso, 68 e 34. É um pouquinho mais de 60 dentro do município e um pouquinho menos de 40 de fora do município. Ou seja, a gente está conseguindo atrair empresas inovadoras para cá. O programa ele vai contemplar 16 dessas 102, então 16 vão ter o fomento municipal, as outras não vão ter o fomento municipal, mas são convidadas a se instalarem aqui, a abrirem, a conseguirem desenvolver suas atividades. Eu volto a dizer, por que é importante ter um programa que conecte os laboratórios de universidade às demandas da sociedade? Tem muitas críticas dos meus colegas professores que o setor produtivo não olha para a academia. Tem muitas críticas dos meus colegas que estão aí, os empresários nas agências, a SIC, a IC, que falam, mas a academia não olha para a gente. Precisa de um local, de programas municipais que faça essa conexão. A incubadora é um ponto de encontro que a gente coloca na mesma reunião. A reitora da UENF, a Rosana, um abraço para ela, excelente pessoa, ela nos apoia sem nenhum tipo de ressalva nenhuma, o apoio ao empreendedorismo é total por meio da UENF, por meio dos seus membros. Também o professor Vicente estava lá com a gente, e aí eu coloco um Ramon Goulart, que é da AIC, a Associação das Indústrias da Codim, coloco um Gilberto, que é da Fundenor, eu coloco ali no mesmo ambiente para eles debaterem como é que a academia pode atender a indústria, como é que a indústria pode apoiar a academia, e isso acontece por meio das startups. É um ponto ali que a gente conecta esses dois mundos que muitas vezes, e por diversos motivos, eles acabam não se gostando muito, tá? Mas ali eles se gostam e ali a coisa acontece. Ali a gente gera emprego, ali a gente gera riqueza, ali a gente gera oportunidade, ali a gente gera desenvolvimento regional. É um grande problema, e eu tento fazer muito isso aqui, claro, aí é minimamente, né? Essa questão, lembra que, aliás, foi por indicação sua, a gente conseguiu conversar aqui com Maurício Guedes. Maurício Guedes. Diretor, fundador lá do Parque Tecnológico. Rapaz, Maurício Guedes, eu fico conversando com ele às vezes, é um grande amigo. Figura, né? Se hoje eu tenho dificuldade, eu falo, Maurício, como é que era no seu tempo? Ele ia conversar lá com a UFRJ, e olha, a gente precisa fazer inovação.
Aí o procurador de lá falava, não dá, não é objetivo, não é função do Estado fazer inovação, mas a gente precisa fazer, porque nos Estados Unidos faz assim, na Europa faz assim, não sei aonde faz assim, se a gente não fizer a gente vai ficar para trás, a gente enquanto universidade a gente tem essa responsabilidade, o procurador nunca dava atenção para ele. Ele juntou meia dúzia de amigos, conseguiram fazer uma PEC, conseguiram colocar a palavra inovação na Constituição brasileira e hoje é obrigação do Estado fazer inovação. E aí ele voltou lá no procurador, aqui, você dizia que não era função do Estado fazer inovação? Agora é, agora aprova meus processos aí. Vamos lá, rapidamente, só pra gente fechar. E ele falou, tem esse corte nas redes aí. Falei, Maurício, o que Campos precisa para desenvolver? O tema era desenvolvimento, né, como tecnologia e tal. Ele falou, cara, preciso conversar com a academia. Campos não conversa com a academia. Isso de fato é bem interessante. E você sabe que eu tenho dificuldade dos dois lados, tá? Da academia e também já tentei fazer reunião aqui com cientistas importantes aqui de Campos e com produtores também importantes de Campos, mas tem dificuldade entre um e outro, de todos os lados. Aí os motivos tem que pesquisar, enfim. Bom, sobre o que a gente falava antes aqui, Henrique, com relação à questão do relacionamento comercial do Brasil com o mundo e com os Estados Unidos, o que eu falo para você assim, os Estados Unidos é de fato o segundo mais importante parceiro comercial nosso, porém é um segundo muito distante, muito, muito pequeno em relação à China, por exemplo. Ó, você tem pontos aqui que a Argentina compra mais da gente do que o próprio os Estados Unidos. Ó, um destaque aqui, óleos brutos de petróleo. Sim. Em bilhões de dólares. A China compra do Brasil, em média, 19,96 bilhões de dólares. Estados Unidos, 5,83. Então, assim, olha... É outra ordem de grandeza. Dá quanto? 5, dá um quarto. Um quarto do que a China... Ou seja, a China 3 vezes mais que os Estados Unidos. E aí, logo depois, que aí você vê um comparativo, que os caras são especialistas, a gente está falando aqui em varejo, mas a gente fala assim numa proporção gigante. A experiência de varejo, mas na proporção gigante. China, 20 bilhões. Estados Unidos, 5,8. Espanha, 4,9. Então, assim, o que os Estados Unidos representam para a gente são, sabe, compras importantes. Porém, o que a gente imagina aqui, e nós vamos conversar com um especialista em relações internacionais na segunda-feira, é entender como que o Brasil, na sua busca por independência ou talvez menos dependência dos Estados Unidos, que está com essa geopolítica complicada, né? Eu falei que é motorista bêbada, a turma me esculhambou lá, mas não faz sentido. Para o Brasil ele coloca 50%, para o outro ele coloca 30%, depois cai para 5%. Para a Europa ele colocou 30%, aí caiu para 10%. Dizem que quer vender caro, quer vender bem, oferece caro, né? Tem isso. Mas as perguntas que eu quero fazer para você, vamos lá. Me fala sobre essa questão de ser um país que não seja, e aí entra a questão sempre de tecnologia, essa coisa que você traz, refém da política externa. Como é que é isso? Cara, eu quero usar um exemplo aqui que a gente falou um pouco mais cedo sobre o GPS. Todo mundo usa GPS. Alguns anos atrás a gente comprava aquele GPS que tinha que atualizar, etc, colocava no carro para viajar. Hoje os nossos celulares já vêm GPS e o cara, mas eu não pago nada no GPS. GPS é de graça. Fala, calma, Veloz. Não é tão de graça assim. Porque o GPS a gente vai utilizar... Esse GPS especificamente ele é americano, que é o que a gente utiliza aqui nas nossas tecnologias. Quando você compra o seu celular, que vai ser aí 1.000, 2.000, 3.000, até acho que 10 mil reais deve ter celular com esse valor, uma parte desse valor que você está pagando no seu celular, ele vai para a empresa de GPS. Então, apesar de ficar ali parecendo que é de graça, você já pagou por ele. E há uma dependência tecnológica. E essa dependência tecnológica, ela existe. É natural do relacionamento. Se a gente voltar... 500 anos no passado, eu gosto muito de olhar o passado para entender o presente.
Lembre-se que os seres humanos, né, a humanidade, ela atravessou oceanos para pegar tempero na Índia. Aquele curry, etc, enfim. A gente estudava na escola, lá na cravo, quinta série, canela. A gente chama especiarias. Especiarias. Então, se o mundo já era conectado naquela época que a gente atravessava o oceano 2 meses enfrentando o mar de barco, quanto mais hoje que a gente consegue ir de avião rapidinho. Então, o mundo é interconectado e vai ser interconectado. Como é que a gente consegue, na minha avaliação, claro, lidar com essa dependência? Criando interdependência. Ou seja, eu dependo de você do GPS, mas você depende de mim do avião. E aí a gente consegue colocar as cartas na mesa. Então, ser independente e ser isolado, eu acho que o mundo não vai passar por isso. Não tem como a gente se isolar. O nosso suco de laranja, o nosso café, o nosso minério de ferro, a nossa tecnologia brasileira na parte de desenvolvimento de software, nós somos muito bons. E isso vai nos dar cartas para fazer a negociação. Para criar, assim como nós dependemos dos outros, os outros dependem da gente, eu acredito que seja por aí, tá? Assim como a gente vai precisar utilizar o GPS americano, eles vão precisar utilizar a nossa tecnologia de projetos de aviões. E foi isso que aconteceu. Tanto que o Trump, na hora de fazer a negociação, falou, olha, o que vocês dependem de mim está aqui a taxa de tantos %. Agora, do avião, a gente depende de vocês. Vamos abaixar essa taxa? Eu não consigo. Teve uma congressista americana que estava debatendo com um deputado da ala do Trump. Eu esqueci, eu não tenho na memória o nome deles, mas foi muito bacana que ela falou, mas o que a gente vai fazer com, se não me engano, banana? Falei, não, a gente quer que o americano produza banana e venda banana aqui porque não vai ter taxa. Para o americano não tem taxa, a taxa é só para o externo. Ela falou, mas a gente não consegue produzir banana. Se a gente pegar toda a nossa área e produzir banana, não vai dar banana no nível que a gente consome. A gente depende da importação de banana de outros países. E o que a gente faz? E foi interessante porque o deputado que estava defendendo a taxação não tinha ideia que o maior produtor de banana... Agora estou dúvida se era banana ou abacaxi, mas acho que era banana. O maior estado do produtor de banana dos Estados Unidos era o Havaí, que fica longe pra caramba, é uma ilha que fica no meio do Pacífico, que era lá que produzia. Fala, meu amigo, se você está produzindo banana no meio do Pacífico, como é que isso pode ser melhor do que você importar de parceiros comerciais? Fazer um porto lá, tem que gastar complicado. E eles não conseguem produzir no volume que eles consomem, não conseguem produzir laranja no volume que consomem, não conseguem produzir café nem no volume que consomem, nem na qualidade que consomem. Eu tive a oportunidade de tomar um café lá, é horroroso. E aí eu vou precisar do Almir de novo. Almir, se tiver aí no chat, me ajuda aí, pelo amor de Deus. O nosso açúcar é feito de cana-de-açúcar, que ele tem um teor de sacarose imenso. Então o nosso açúcar ele é mais doce, mais gostoso, mais produtivo e tem mais qualidade. O açúcar dele, se eu não me engano, é de milho. Você viu o que Trump fez com a Coca-Cola? Eu vi uma coisa que eles queriam colocar... Ele obrigou e já conseguiu mudar a receita da Coca-Cola, não do xarope, né, que aí ninguém vai mudar, mas ele mudou o adoçante da Coca-Cola, que é de milho, e eles têm cana-de-açúcar. Eles têm cana-de-açúcar suficiente para fornecer a Coca-Cola? Não tem. Há uma dependência. Exato. E é isso que está na mesa dessa negociação, né? A gente não vai criar isolamento, a gente vai ter soberania pela interdependência. A gente depende deles e eles dependem da gente. Vamos lá para a tecnologia, que é a sua praia também, e você fala muito bem sobre isso. Pelas startups e por tudo mais. Você fala em soberania pela tecnologia. Como que o país vai ser tecnológico se hoje a gente é extremamente agrícola? A gente é um país fortíssimo no agro. Calma, vamos dar um freio de arrumação aí. Calma, Veloz. Calma, Veloz. É que há muita tecnologia no agro. Quando a gente fala tecnologia, a população deve estar olhando assim, tecnologia é o celular que eu estou segurando, tecnologia é o iFood, né, que a gente está fazendo ali os pedidos. A tecnologia ela só é digital. Ela é também digital. Aqui nós temos uma startup chamada iMicrobiotech, que ela faz um biofertilizante. Se ele é um biofertilizante, ele é de base biológica e não de base química, e ele é muito, vamos dizer assim, que é amigo da natureza. Eu estava conversando com a Júlia, que é a menina que toca lá, a CEO, né? Júlia Rosa,
E eles conseguiram fazer com que uma lavoura de milho fosse 14% mais produtiva com o fertilizante dela do que sem o fertilizante dela. E o que são 14%? Quer dizer, então, que se por hectare você tirava, sei lá, eu vou chutar um número aqui, tirava 100 toneladas, só em colocar o fertilizante dela, agora você vai ter 114 toneladas, você é mais produtivo. E isso é tecnologia, isso é tecnologia do campo, isso é tecnologia do agro, isso é que a gente precisa. Não tem uma linha de código, não tem um hardware, não tem um software, não tem um aparelhinho, aquilo lá é só a tecnologia, é a biotecnologia no campo. Então o agro tem muita tecnologia. Tem uma startup aqui em Campos que ela está surgindo, não sei em que estágio ela está agora, que é a Rent a Bee. Em inglês significa alugue a abelha. Por que Rent a Bee? Eles com os estudos descobriram que quem poliniza bem mesmo são as abelhas. Você vai ter uma lavoura de café. O café vai ter a florada lá em novembro. O que ela faz? Ela aluga uma colmeia e solta essa colmeia lá. Ela vai, faz todo o manejo correto, coloca a colmeia lá e, se eu não me engano, ela consegue aumentar 20% a sua produtividade de café. Você só em colocar a abelha na sua plantação de café, aumenta em 20%. E isso é uma tecnologia, não tem uma linha de código, não tem uma tela brilhando na sua cara, e é muita inteligência e muita tecnologia no agro. Para quem está ouvindo a gente, tá? Rent a Bee, alugue uma abelha, é para florada, tá? É para o agro colocar mais laranja, café. Quem quiser alugar abelha para sogra, o negócio é outro, tá? São umas abelhas mais raivosas, enfim, brincadeira. Tem marimbondo, tem... Eu gosto de brincar assim com eles porque alugar abelha é tudo de bom. Mas são tecnologias que estão lá na incubadora, que não tem... Não são essas tecnologias digitais, que elas são importantes e elas fazem o nosso agro ser mais relevante. Tem lá a MF Papaya. O que é MF Papaya? O Almir fala muito dela. Abraço para o Almir novamente. Ela... como é que funciona uma lavoura de mamão, papaya, né? Você tem que pegar lá uma cova e plantar 3 mudas. Por que tem que plantar 3 mudas nessa cova? Porque o mamão vai nascer ou hermafrodita, ou macho, ou fêmea. E o mamão que tem valor comercial é o hermafrodita. E como é que funciona? Você tem que fazer... É a fêmea. Olha, Cláudio, me falaram que é o hermafrodita. Agora, se é mesmo... Porque mamão macho não dá mamão. Acho que dá uma mãozinha, mas ele não tem valor comercial. Dá um negocinho lá. Ideia é muito... o sabor não é bacana, o formato... Tem que ser, eu acho que é o fêmea, né? Eu não sou agrônomo, mas eu tô repetindo o que me falaram, o que os agrônomos me falaram. Mas qual que é a história? Você tem que plantar 3. E ele vai o quê? Ele vai crescendo, crescendo, e quando dali com 6 meses, os primeiros mamõezinhos vão pipocando, o campeiro, olhando... Quem faz o manejo da lavoura, ele consegue descobrir se aquilo ali é macho, fêmea ou hermafrodita olhando o fruto. E ele faz o quê? Vai fazer o manejo da lavoura. Ele vai lá, o macho não tem valor comercial, facão. O fêmea não tem valor comercial, facão. O hermafrodita tem, esse fica. Trocando em miúdos, eu para colher 30 mil pés de mamão, eu preciso plantar 90. Eu tenho que plantar 90 mil que eu vou jogar 2/3 fora. Os machos e as fêmeas eu vou jogar fora. E aí, eu tô falando que eu tenho que irrigar, fazer manejo, eu tenho que... Os dois. O fêmea e o hermafrodita. Que tá ali do lado, tá todo mundo junto. Então os dois produzem. O que é... Tá respondido então. Os dois produzem, o mas... pai dos burros aqui, ó, o Google. As plantas fêmeas precisam de polinização de uma planta masculina, ou hermafrodita. Exato. E aí o que acontece? Eu plantei... E hermafrodita é o seguinte... Produz por conta própria. Não precisa de... Talvez por isso, o agrônomo nos ajude aí no chat, talvez por isso ele tenha um valor comercial mais elevado. E aí eu tenho que fazer 90 mil pés para colher 30. A MF Papaya, ela conseguiu desenvolver uma tecnologia que ela faz a sexagem de mamão ainda na mudinha, sem ter o fruto. Então, em vez de eu esperar 6 meses... Brotou, eu já sei, e ela vende as mudas sexadas. Então, se você plantar 90 mil mudas desse mamão, você vai colher 90 mil mudas. Isso é uma revolução no agro, isso é uma tecnologia do agro absolutamente fantástica. Um abraço para Fernanda, que é a Fernanda Areias, que é quem toca esse professor... Meu Deus, esqueci o nome do professor agora. Que vergonha, professor da UF da área de mamão.
Messias, professor Messias, um abraço professor Messias também, que também é um dos que conceberam essa tecnologia e apoiam a startup. Então são tecnologias que elas não são digitais e elas dão autonomia e soberania. Se eu não me engano, o maior produtor de mamão do mundo, acho que ainda é a Espanha. O Brasil ou é o segundo ou está indo para primeiro, tá nessa briga. E com essa tecnologia, a gente ganha protagonismo. A gente consegue produzir mais, melhor e mais barato. E é assim que a gente consegue a nossa autonomia via da tecnologia. A Índia, que é o maior produtor, mas... Depois seguida pelo Brasil, México, Indonésia, República Dominicana e Nigéria. Eu tinha na mente que era a Espanha, então errei rude. Espanha produz Ramon em pé. Opa, aquele que tem aquelas trufas, aquele sabor exótico. Mas a gente vai ter autonomia no Brasil pela tecnologia. A autonomia, a soberania nacional passa pelos nossos laboratórios de pesquisa, passa pelos nossos pesquisadores que produzem tecnologia. Essa relação entre os laboratórios de pesquisa, os pesquisadores e os empresários, ela é boa para o país, ela é boa para a nossa cidade. E é por isso que existe o programa Startup Campus, apoiado pela Prefeitura. A gente está na 4ª edição, que quer que surja aqui. A gente se São as 102 novas startups que a gente destacou aqui no assunto do bloco, né? Exatamente. Queremos que elas surjam, queremos que elas gerem tecnologia, queremos que elas conectem essas demandas. Tem muita tecnologia nova, boa, quer dizer, diferente. Você chegou a ver alguns projetos? Tem a lista lá, eu não consegui ver todos ainda. Eu vi sua live lá, não. Bacana, obrigado. A gente estava Você e a Adriana Crespo. Adriana Crespo, outra santa também. Essa que tolerar Mário Filho, pelo amor de Deus, deve ser. Olha, eu falei para ela aqui, deve ser praga de mãe. Não apareceu não, né? Hoje não apareceu. Apareceu, tá com a cara zangada ali, tomou um chicote antes do galo. Adriana tem o mesmo defeito de Mário Filho, só que a Mário Filho acho que é pior. É torcer pro Flamengo. Meu Deus do céu. É insuportável. Aqui, vamos lá. Me fala. Abraço, Mário. Você já botou uma careta ali que tá zangado, um memezinho zangado. 102, porque inclusive a gente conversando com a Adriana aqui, ela falando sobre a surpresa que assim, se você perceber nos pequenos detalhes, cara, a gente está entrando numa geração que vai dominar aí a força de trabalho pelo Brasil nos próximos anos, e ela é muito tecnológica, totalmente tecnológica. Sim. Ela é nativa dessa tecnologia. Eu até já falei várias vezes aqui, me sinto muito privilegiado, porque a gente vem assim, do fogão a lenha pro coque-tubo por indução. Olha só, um exemplo, né? Então, micro-ondas, air fry e tal. E tem muita coisa nisso aí de mudança. E eu me sinto muito à vontade em todos os dois, tanto lá no mais simples, mais rústico, quanto no mais tecnológico. Gosto. Eu gosto de cozinhar pelo iFood. Invisto. Não, isso é um exemplo. Legal. Também. É tecnologia. É tecnologia. Agora, aqui, cara, tem tanta coisa ainda a ser inventada que depois que os caras inventam, você fica assim, tipo com aquela dor de corno. Poxa, por que eu não pensei nisso? O cara do iFood, Airbnb. Isso aí é genial. O Airbnb não tem um quarto e é a maior rede de hospedagem do mundo. Sem um quarto. O dono do Airbnb, o iFood, os donos, investidores do iFood, não sabe fazer um lanche. É a maior rede de alimentação de fast food do mundo. Então, assim, olha o que é tecnologia. Mas tem muita coisa a ser inventada ainda. Eu queria que você falasse dessas 102. Vou comentar um pouquinho sobre elas, mas antes eu gostaria de dar um passo para trás, falando sobre essa questão da soberania e como a gente tem muito a ensinar ao mundo. Eu não sei se você teve a oportunidade de estar em um país estrangeiro e tomar um banho quente. Você estava falando aqui fora do ar que você acorda cedo e toma um banho frio. Nesse frio, meu Deus do céu, eu não faço isso nem amarrado. Eu gosto daquele banho quentinho, gostoso. E como é que é o nosso Vou te dar o livro de Nuno Cobra, Semente da Vitória, que Nuno Cobra foi o treinador de Ayrton Senna. Eu, ídolo de Ayrton Senna, como bom brasileiro,
Década de 90, desde lá eu tomo banho frio, nunca mais. E como eu acordo muito cedo, a primeira coisa que eu faço é tomar um banhozinho frio para poder... Nossa, meu Deus do céu, não. Esse banho frio, vamos conversar aí que se precisar disso para vitória, eu tô lascado. Não dá não, você toma banho quente, não, cara... Banho quentinho é muito gostoso. Mas como é que é o nosso banho quentinho? Na casa de todo mundo tem um chuveiro elétrico. Sim. O chuveiro elétrico é uma invenção brasileira que já tem mais de 100 anos. Eu esqueci o nome do inventor lá, mas o Lorenzetti faz isso. Aí você vai ali para os Estados Unidos, vai para a Europa, onde eu já pude estar. Acho que até quando você desce aqui para Argentina, Uruguai, não é assim. Eles têm um negócio do boiler. E como é que é? Você coloca lá um boiler, que é um reservatório, uma caixa d'água que fica com a água quente ali para ele ficar disponível quando você quer. Alguns, para economizar energia, vou tomar um banho quente. Você liga ali o boiler e aquilo fica consumindo energia, aumenta a conta de luz, aumenta a conta de gás, ou o gás elétrico, são outras tecnologias. A nossa tecnologia é mais barata, ela consome energia elétrica que é mais disponível, é mais fácil você transportar energia elétrica do que gás. E outras, né? Mas eu coloquei energia elétrica, o pessoal faz um boiler, faz uma outra coisa. A nossa tecnologia é fantástica. Eu vi um vídeo de um engenheiro americano que veio ao Brasil e estava tentando entender o que era esse chuveiro elétrico. Ele ficou extasiado, falou, como é que isso aqui ainda não ganhou o mundo? Isso eu uso como exemplo, como brasileiro, ele é criativo. Nós temos os meios, temos a inteligência, temos a criatividade para criar tecnologias e para liderar o mundo em algumas áreas. A gente falou aqui o Nicoleles, né, do exoesqueleto, é fantástico. Procurem a entrevista dele no Roda Viva na última segunda-feira, que é muito boa. E estava falando dessas 102 tecnologias que estão para se instalar aqui. Tem o que eu já vi lá, eu não olhei todas em profundidade. Existem biofertilizantes específicos. Nós estamos aqui no nosso município, ou na nossa região, vamos expandir um pouquinho, mesmo porque a rádio chega não só no município e outras regiões. Nós temos aqui 3 indicações geográficas acontecendo. É o abacaxi do Norte Fluminense, que pega o município de Quissamã, São João da Barra, São Francisco e Campos dos Goytacazes. Tem a farinha de mandioca ali de São Francisco, abraço ao Enaldo. Tem o café acho que é Alto Paraíba, que pega ali Porciúncula, Varriçai, Bom Jesus, etc. Que eles têm uma cultura específica, vai ter um fertilizante específico e vai ter eu vou chamar de inseticidas, né, os biodefensores específicos. E nós temos aqui a UENF, que desenvolve tecnologias correlacionadas a essa área, que dão artigos maravilhosos, dão publicações, formam agrônomos, formam zootecnistas, formam os médicos veterinários e outros biólogos fantásticos que estão usando esse arranjo econômico para ofertar soluções. Então eu já vi lá que vai ter biofertilizante, vai ter bioinseticida, as tecnologias digitais. Tem ali propostas que querem se solidificar. Tem uma que na área de turismo que eu achei muito interessante. Eu evito comentar os detalhes porque ainda está tudo em avaliação. Para ver dessas 102, quais vão receber o fomento para efetivamente se instalarem. Mas tem uma que está querendo trabalhar com turismo digital. Ou seja, nós temos aqui um potencial turístico. Abraço ao meu amigo Dival, um grande defensor dessa pauta. Ele... Também o Ricardo, da Barril Cheio, do Convention Bureau, que a gente sempre fala, tem um potencial. Há 20 anos eu ouço desse potencial e ele nunca se transforma em realidade. Então tem que vir essas startups para ajudar a transformar isso em realidade. O pessoal do Cidenf fez aquele programa Caminhos do Açúcar, que é fantástico, que fez festivais ou eventos em vários municípios da nossa região, mostrando como é que é o caminho, resgatando a nossa história e mostrando como é que é o caminho dos açúcares. Então, temos muitas propostas, sejam digitais que utilizam a computação, sejam biotecnológicos, sejam da economia criativa também, e isso contribui para o desenvolvimento do município e vamos falar que ajuda na soberania nacional, que a gente está desenvolvendo tecnologia que vai ser consumida e exportado. Perfeito. E isso começa quando? Já foi feita a seleção? Vocês, as 102 passaram? Como é que é esse processo mesmo? As 102 se inscreveram, ou seja, manifestaram interesse em se instalar no município. Isso é tudo de Campos? Ou... Não, são 68, acho que são 68 de Campos e
36 de fora. Claro, a gente fica muito orgulhoso por Campos estar produzindo boas ideias, mas também ficamos muito felizes com Campos estar atraindo ideias de fora para se instalarem no município e pagar imposto no município, etc. A gente fez na quinta-feira passada uma prestação de contas sobre o que a incubadora fez nos últimos anos, nos últimos 3 anos que foi a última gestão. E o apoio municipal às startups, é bom a gente falar do que já foi feito, né? No ano de 2000, o orçamento do programa era aproximadamente 160 mil. Nós tivemos só 24 inscrições, pouquinho, e só 12 foram selecionados. Por 12 meses para receber o fomento. Foi pouquinho, mas funcionou bem. 160 mil é o que não pesou o município lá em 2020. Um abraço ao professor Romeu e ao professor Rodrigo Lira, Romeu Neto, que foram quem concebeu esse programa lá atrás. Em 2022, na segunda edição, já foram 34 inscrições. Já aumentou um pouquinho. 34 pessoas querendo abrir startups aqui. Somente 10 foram selecionados também por 12 meses. 2023, a gente teve uma alegria muito grande, que foram 59 procuras. Foi, na época, o nosso recorde, né? E 16 foram selecionados. Foi quase 4 por vaga ali. E o período já foram 18 meses. Nesse agora, serão 16 selecionados novamente, só que foram 102 os candidatos à procura, pessoas com propostas para se instalarem no município. E ao invés de 18 meses, serão 24 meses. O fomento total dos 3 primeiros programas, né, foram próximos de R$1 milhão. Agora é próximo de R$1 milhão só essa última edição, né? Só a quarta edição, que é o que a gente está rodando agora. A fase que eles estão agora são a fase de avaliação. Nós colocamos uma equipe externa para avaliar. Tem colega do CNPq, tem colega da Firjan, tem colega de outros institutos federais, tem colega do setor produtivo, tem gente do norte, do centro-oeste, do sudeste, do nordeste, para avaliarem, porque ficou tão grande o programa que a gente precisa de ajuda para avaliar, para saber quem realmente vai conseguir receber esse fomento e transformar esse programa essas startups em realidade no nosso município. Gerar riqueza, gerar emprego, gerar desenvolvimento regional no nosso município. Adriana Crespo está falando que essa dupla aí, apesar de não torcerem pelo melhor, olha só, são gente muito boa. Mas como assim? A gente torce pro Fluminense, não é? O professor Henrique é o nosso gigante da tecnologia e inovação. Cláudio, você pode me tirar uma dúvida, meu amigo? O Fluminense ficou em que posição no Mundial de Clubes? Em quarto, né? E o Flamengo? A gente nem sabe, né? Foi 10º, o Botafogo 11º. Abraço, Adriana. Abraço para Adriana. Ô Henrique, um abraço também pro João Siqueira, figuraço. Tá, esse cara é bom. O Maurício Batista falando que Trump é um estrategista brilhante ou um desequilibrado? Maurício. Cara, depende. Acho que se daqui a 10 anos isso der certo, a gente vai falar que ele foi brilhante, mas se der errado, a gente vai falar que ele é desequilibrado. Eu acho que ele impulsivo. E teve uma resposta que o Lula falou em algum lugar, não sei se foi o Lula ou algum ministro dele, que o Trump não é o imperador do mundo ou algo parecido com isso. E alguém da Casa Branca respondeu, mas ele é o líder do mundo livre. Eu não enxergo o Trump como líder do mundo livre. Ele é líder eleito pelos Estados Unidos para governar os Estados Unidos. Agora, líder do mundo livre eu acho demais. Henrique, para a gente fechar, são 8h51. Você mudou, na verdade, a nomenclatura do cargo que você ocupa ou mudou de cargo? Não, eu mudei de cargo. Você é diretor executivo da Tec Incubadora. O nome correto é diretor administrativo. Antes era o diretor-presidente. Agora seria o diretor administrativo a partir de hoje, se eu não me engano. É dia 1º. Dia 1º. Hoje é dia 1º. O que acontece? Então você veio junto com o Tarifaço. É verdade. Nada a ver, né? O que acontece? A incubadora, ela não pertence ao IFE, ela não pertence ao ENF, ela é um local onde 15 instituições fomentam. CDL, a SIC, a IC, Fundação ProIF, a Fundenor, a UF, a Cândido Mendes, a FAETEC. Eu falei que não ia falar todo mundo, mas eu sempre acabo esquecendo alguém. São 15 instituições que se reúnem e colocam uma diretoria. Em geral, o período de gestão é de 3 anos. E como a gente tem lá, tá dando certo, a gente basicamente mantém a mesma estrutura e vai
mudando a liderança. Então, quem vai exercer a presidência agora é o professor Edson Terra, professor da UENF, lá do CCH, um grande incentivador do empreendedorismo, da inovação. Ele conduz pesquisas nisso, ele fomenta o empreendedorismo e inovação, que vai exercer a presidência, que era o antigo diretor administrativo na gestão anterior, que a gente já trabalhava junto. O que aconteceu aqui? Trocamos. O Rodrigo Lira continua na diretoria de tecnologia, grande parceiro da Cândido Mendes, e a UF está ocupando o cargo de diretoria financeira, porque eles são muito bons em economia, né? Com o professor Cristiano Marins. Então esse é o novo conjunto de quatro diretores que vão tocar. Na verdade, não muda nada. A equipe basicamente é a mesma, a gente vai continuar fazendo. E essa eleição? Foi na última quinta-feira, foi chapa única. A gente pôde falar um pouquinho do que aconteceu nos últimos 3 anos, que eu posso resumir aqui para vocês. Fizemos a incubação cruzada da Rede Federal, que a gente juntou 10 instituições de ambiente de inovação, 28 startups e 2 países, com Brasil e África do Sul, para fomentar empreendedorismo, para fomentar a inovação. A gente sabe, por exemplo, que teve startup daqui de Campos que começou a se relacionar com o pessoal do Centro-Oeste, teve startup do Nordeste que veio se instalar próximo daqui. Tivemos a incubação cruzada com a África do Sul, que participamos, foram 2 dias de evento online, 11 startups participando e 14 atividades, e foi organizada pela Amprotec. A Amprotec é aquela instituição que foi fundada pelo Maurício Guedes na década de 90. Tivemos o relatório do Programa Municipal de Apoio à Economia Criativa. O primeiro programa aconteceu lá em 2020 com 20 inscrições, só que ele durava 6 meses, teve só 10 selecionados. Agora em 2025 ele triplicou, foram 60 inscrições e vai durar 6 meses esse programa, com 20 selecionados, ou seja, eram 10 selecionados e agora. Por quê? O programa de economia criativa ele é muito importante, que a gente tem uma comunidade de criatividade muito grande em Campos, enfim. E às vezes o artista ele não quer ser empreendedor, e a gente tenta mostrar para ele que ele pode fazer a arte e ser empreendedor sem deixar de ser arte. E tem muitos recursos para serem captados, então a gente passa 6 meses ensinando como ele pode desenvolver um plano de negócio, gerar riqueza para o município sem perder os seus valores, né? Sem perder a sua característica de artista. Falamos também nessa eleição, que a gente estava prestando conta à sociedade, do Programa Municipal de Apoio às Startups, que a gente falou aqui, né? Que estamos com 102 inscrições para 16 bolsas, ou seja, tem muita gente querendo vir aqui. O nosso relacionamento internacional com a Fundação Wadawani, para fazer o que a gente chama de pré-aceleração. Na última edição, que foi no começo do ano, tivemos 73 inscrições e 50 selecionados para que a gente chama de prototipar das startups. É um passo anterior. E é um relacionamento internacional. Nós fomos o primeiro do estado a fazer esse relacionamento com a Fundação Wadawani, que é o programa Ignite, ignição, né, em inglês, que está funcionando bem. Estamos com inscrições abertas. Procura o site da incubadora para fazer essa que a gente chama de pré-aceleração, pré-incubação, para desenvolver o plano de negócio. O programa Doutor Empreendedor, nós somos referência do estado. A gente tem muito orgulho de dizer que a gente consegue fazer um bom trabalho com os nossos doutores. Cláudio, me permita só fazer uma pausa aqui para explicar um pouco melhor o que é o doutor empreendedor. O estado do Rio de Janeiro gera aproximadamente 3 mil doutores por ano. O que é muito bom, 3 mil doutores por ano. Então a gente tem profissionais extremamente especializados. Só que a academia, as universidades, o ENF, IFE, o ERJ, o FRJ, a Unirio, o UF, não conseguem absorver 3 mil doutores por ano. Antigamente a gente exportava doutor, né? Ele se formava aqui e ia passar um concurso na Bahia, no Amazonas, no Centro-Oeste. Hoje essas regiões elas têm autonomia, elas têm boas universidades que formam seus próprios doutores. E o que nós fazemos com 3 mil doutores por ano? O que a gente faz com essa galera? Acho que foi 2021, a gente teve a maior quantidade de concursos, acho que foi 2021 ou 2020, não lembro agora, mas foram quase 200 vagas em concurso público para doutores nessas universidades. A gente não absorve. Mas a gente vai olhar a experiência japonesa, a experiência coreana, a experiência alemã. 70% a 80% dos doutores estão atuando na indústria.
Por isso que o carro japonês é tão bom. Por isso que a microeletrônica coreana é tão boa. Porque o doutor está lá, desenvolvendo tecnologia lá. É por isso que a Alemanha tem carros maravilhosos e a tecnologia dela de automação, as melhores empresas de automação são alemãs. Por isso que são tão boas, porque o doutor está lá. E é isso que nós queremos com o doutor empreendedor, que ele pode sim fazer pesquisa, pode entrar numa universidade, está aí para isso, mas ele pode também fundar uma startup. O programa Doutor Empreendedor, novamente, fundado pelo nosso querido Maurício Guedes, ele dá um fomento específico para que o doutor abra uma startup com a tecnologia que ele desenvolveu no doutorado ou alguma coisa relacionada. E a incubadora que mais recebeu doutores empreendedores no estado do Rio de Janeiro é a nossa Tech Incubadora, a nossa Tech Campus, que inclusive está com o edital aberto do Doutor Empreendedor. Então, se você tem um doutorado e pensa em empreender, o momento é esse. É uma bolsa de R$ 7.500 por 24 meses, por 2 anos, mais um aporte de 70 mil. O empresário deve estar pensando agora, ouvindo a gente, nossa, mas calma aí, o Estado está pagando alguém para empreender? Porque quando eu comecei meu empreendimento, fui eu e eu mesmo, né? Até aquele negócio dar lucro levou uns 2 anos, né? Então, sim, se você quer abrir uma empresa de base tecnológica com um doutor, conhece um doutor aí, o momento é esse, procura a gente lá na incubadora que a gente ajuda a desenvolver o projeto. Fizemos também na nossa última gestão o Desafio Nova Norte, que a gente relacionou, a gente interagiu com 1.200 pessoas e vai ter um Desafio Nova Norte novamente agora em outubro. Vamos distribuir mais de R$30 mil de prêmios para ensinar inovação para a população. Tivemos um programa Negócio Fechado, que é o Shark Tank regional, e tivemos um relacionamento com a Zorro for Startups, que é uma gigante indiana de tecnologia, que, novamente, o primeiro do estado do Rio de Janeiro que assinou o contrato com eles fomos nós, trouxemos isso para cá. E, enfim, esses são os principais resultados da última gestão. E agora estamos aí com essa responsabilidade de mais 3 anos apoiando o empreendedorismo e a inovação no nosso município. Cara, agora nos resta torcer para que a gente cria aí novas pontes, né, ao invés de muros, entre a indústria, o comércio e a academia de Campos. E assim, eu falo indústria, e aí você se coloca em todos os passos. Você tem indústria de alimentos, você tem indústria de beleza em Campos, você tem um monte de coisa. Você sabe que a gente fala da tecnologia. A gente tem a Azobuild, que é uma da beleza, né? Que é uma startup que mexe com essa questão de beleza. Sim. Mas tá falando assim, a gente acha que a inovação está nas tecnologias digitais. Tem umazinha que ali em São Geraldo, depois de Santa Amaro, você pega ali à direita e vai embora. Acho que é São Geraldo ali. Eu esqueci o nome daquela localidade ali, acho que nem distrito só localidade mesmo. Acho que é São Geraldo. Você pega ali pra... Santa Amaro aqui na Baixada? Não, depois de Santa Amaro. Santa Amaro todo mundo conhece. Santa Amaro é Boa Vista, pá. Ah, meu Deus do céu. Então não é São Geraldo. Acho que é São Geraldo, sim. Enfim, tem uma localidade ali que tem um rapazinho, João Vitor, cara absolutamente fantástico. Ele fez uma startup de... eu vou chamar de domesticação de peixe amazônico. O peixe amazônico, ele é muito bem visto para o pessoal que faz aquicultura, né? O criador de aquário. Eu tive na Amazônia, num barco, e é desesperador. O tal do jaraqui, ele pula no barco, você não precisa nem pescar, ele pula. Quanto é que custa o quilo desse peixe para comer? R$2 o quilo. Baratinho, proteína barata, e você não precisa nem pescar, ele pula. Quanto é que custa? Você pode procurar aí na internet o valor para aquário do jaraqui. A última vez que eu vi era R$400 a unidade. Então calma aí, se é R$2 o quilo e R$400 a unidade, vão vender esse peixe para aquarismo, né? Só que você não pode ir lá pegar o peixe, que ele está selvagem, etc. Você precisa domesticar ele. E tem protocolos de domesticação, tem como ele vem às vezes com umas bactérias, com algumas questões complicadas. E ele precisa desse trato, desse manejo feito por um doutor. Lá é o João Vitor, que ele criou ali uma produção de peixe ornamental amazônico. Qual o tamanho desse... Do peixe? Eu fiquei curioso. O tamanho de uma tilápiazinha aqui. Ah, tá. É pequenininho. É para aquários maiores, né? Não, é pequeno. E o peixe Mas você pode comer?
Tão pequenininho assim. Peixe você pode comer qualquer um, né? Não, sei, mas é por isso que... Quando eu era moleque, a gente pegava aquelas tilapiazinhas assim, que é tamanho de um dedo, fritava... Você come piranha? Ô, rapaz. Nunca comia. Pior que eu nunca comi mesmo, não. Nada a ver essa pergunta. É peixe, gente. Eu já fui no caldo de piranha ali em Teresópolis, que eles têm tudo menos caldo de piranha. Mas dizem que é bom. Nem vou falar de pirarucu, senão isso vai virar negócio não, de quinta pirarucu já série. comia. É bom? Pirarucu já comia. Eu adoro. Também já comi também. Tambaqui, delicioso. Não, tambaqui, pacu. Pacu, já comemos. Abraço pro professor Shimoda, que estudou pacu. Tambaqui, tambacu, pacu tem também. O tambacu eu não conheço. Tem. E é uma mistura de um corpo que cria em cativeiro, né? Eles acabam... Vai fazendo... Acasalando. Vou fechar esse programa para acabar com esse negócio de quinta série. Só com a Thaís. Não, porque às vezes peixe de aquário a gente vê aqueles bonitinhos, vai comer o bichinho bonitinho, vermelhinho, azulzinho. Esse aí que você falou custa R$2 o quilo para comer, eu fiquei pensando, ele é o quê? Ornamental? Rapaz, ele parece um acará, só que a cauda dele é tigrada. Então ele tem uma belezazinha assim. Isso que eu queria saber. Só que Você falou em comer o bichinho, falei, então comer aquele peixinho azulzinho, amarelinho. Aquele pertinho que é todo coisa. Vou comer aquele bichinho. Mas o aspecto dele de... pode comer, não tem veneno. Pode. Né? O aspecto Como é que é o nome do peixe? É jaraqui. Jaraqui. O aspecto dele de ser amazônico dá um valor agregado a ele imenso. Jaraqui frito. Apareceu no Google aqui, jaraqui frito. Mas é um prato amazônico, só que o pessoal gosta. Tá aqui, ó. E pelo jeito ele é filetado, ele faz aqueles tiques, pode né? Fazer Tique, né? Que deve ter bastante dele. Bonito, Beto. O peixe não tem como colocar, não? A cauda dele... É bonitinho, bichinho. É tigrada. Tem as barbatanazinhas laranja, o corpo... tem a pele, a escama cinza, né? A pele cinza. Mas a cauda é listrada, cara. É listrada, porque... É um tigrado, é. É bem parecido com um tigre. Mas isso aí, a gente tá andando na Amazônia de barco, eles pulam no barco mesmo. Eu vi, pulou em cima de mim. E é bem bacana isso, que quem tá fazendo a domesticação dele e a exportação é uma startup aqui, do João Vitor. Tem que acabar esse programa. Ali é São Geraldo, sim. Acho que é São Geraldo o nome da localidade. Alguém no chat, por gentileza, me socorre aí, verificando se é São Geraldo, daquela localidade que fica ali na Baixada Campista. Tem que acabar esse programa, tá, Henrique? Tudo bem, acho melhor. Eu tô pensando se um pirarucu pular no barco da pessoa. Aí afunda o barco. 200 quilos. Não, eu fui a Belém do Pará também. E tem, assim... outra coisa, tem muito também, pintado. Muito. Ele tem uma pinta na cauda, né? Também. Todo rajado, ele é todo pintado, realmente muito bonito. Eu tava falando sobre o Doutor Empreendedor. Tem uma história desse peixe aí com o Odivan, quando ele jogava no Americano, lá em Barra do Garço, dá um livro. E Odivan agora você vai ter que contar um pouquinho dessa história. Não, é impublicável. Odivan não fez nada. Quem fez a bobagem foi você. Bom. O peixe tá aí, gente. Para quem tá assistindo, para quem tá acompanhando o vídeo aqui pelo Face, o YouTube, o Instagram, tá aí o peixe. Bonitinho, né? Tá aí, tá vendo aí, da hora? Tô tentando achar aqui o danado. Aqui, ele aqui, ó. Esse mesmo, Dá um belo filé de um peixe. Mostra o rabo aí. Do peixe, Beto. Henrique, vamos acabar esse programa. Chega. Fecha aqui. Censura vai voltar. São 9h06, mas o cara fez o quê? Ele domesticou. Uma startup. Porque esse peixe, se você tira ele do rio e você pode fazer esse extrativismo, existe regulamentação para você fazer isso, você pode, com responsabilidade, com autorização, você pode fazer a extração do peixe amazônico e vender ele como peixe ornamental, ele vai durar muito pouco. Porque é um peixe que já viveu na natureza, já teve a liberdade dele, etc. Então ele faz o manejo dele para conseguir criar esse peixe, para ele durar mais tempo no aquário, ser mais saudável e levar isso para as pessoas. Então Isso é tecnologia. Isso é tecnologia. Isso é startup. E isso é uma startup. Porque não é você pegar o peixe da natureza, colocar no aquário que tá bom. Existe manejo e cada peixe precisa ser desenvolvido um protocolo de manejo específico. Que só quem consegue fazer é quem entende muito. Por isso que nós temos aqui uma startup chamada Peixes Goitacá, que funciona... Gente, se não for São Geraldo, acho que o pessoal de lá vai brigar muito comigo. Mas acho que funciona ali em São Geraldo, na zona rural de Campos, que é domesticação de peixe ornamental. Ele vende o Brasil para o mundo.
E aqui a gente está mais próximo dos aeroportos que podem fazer exportação de peixe vivo, né? Eles colocam lá um oxigênio, etc. E toca o negócio dele. Ele faz exportação de peixes ornamentais da bacia do Rio Amazonas. Que não é tão somente você ir lá e pegar, né? Você pega um bicho da natureza, pegar um lobo-guará e tentar botar ele numa jaula, não vai dar certo. Vai durar 3, 4 dias, ele vai adoecer. A mesma coisa acontece com peixe. Tem protocolos de você criar uma matriz. Eu tive lá, é bacana o negócio deles lá. Ele tem lá os aquáriozinhos que ele vai montando. Ele é bem bacana a proposta de negócio dele. E funciona aqui na zona rural de Campos. Quando a gente fala de empreendedorismo e inovação, o pessoal acha que é celular, também, que é tecnologia, que é inteligência artificial, também. Mas existe muita tecnologia no agro, muita tecnologia na biologia, muita tecnologia na medicina, que a gente estava falando um pouco mais cedo daquela Baby Move, que faz monitoramento fetal, e por aí vai. O doutor médico, oncologista, cirurgião oncológico, Haroldo Igrejas, opera em Campos um robô. Isso? É sensacional. Aliás, um abraço ao Haroldo. Aqui, obrigado por hoje, bom dia, parabéns e desejar sucesso para você. Não só é chover no molhado, mas também é desejar sucesso para Campos, porque você tem essa conectividade de tecnologia, de desenvolvimento muito grande. E o melhor, o que você conseguiu fazer de melhor, você não falou no balanço aí, que é dialogar com a indústria, com o comércio e com os governos, tanto estadual, federal e municipal, ou municipais, no sentido de colocar essa tech incubadora para acontecer. Muito obrigado, meu amigo, pela oportunidade. Bom dia para todos que nos ouvem, bom dia para Cláudio, bom dia para Beto. E estou sempre à disposição, meu amigo. Falar dessa pauta para mim, você viu que se me der o microfone, eu não paro de falar. Não, vai ter que colocar você nessa pauta, que a Luísa voltar desse recesso aí, não... você já está na lista. Ó, segunda-feira, quero só confirmar aqui para o nosso convidado, que é especialista, é advogado, tem várias atividades, é Rafael Pérez. O Rafael Pérez é doutorando em Direito pela Universidade Veiga de Almeida, mestre em Sociologia Política pela Universidade Estadual Norte Fluminense, graduado em Relações Internacionais pela Estácio e por aí vai. Tá? Ele é professor universitário há mais de 10 anos, atuando aí como cursos aí de Direito e tal. Enfim, atua também como residente jurídico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Muito bom. E ele vai estar com a gente aqui para conversar sobre relações internacionais. Como é que fica a relação Brasil-Estados Unidos depois desse tarifaço? São 9h10. Conversamos ao vivo aqui com o Henrique da Hora, professor do IFE, diretor administrativo ou executivo? Administrativo da Tec Incubadora. E a gente fecha aqui o Folha no Ar, agradecendo a você pela audiência, paciência. Tem um comentário aqui, Henrique, no Instagram, só para finalizar. Thaís Ramalho, incrível como o professor Henrique consegue colocar a inovação em termos tão acessíveis. Um abraço. Toda vez que eu encontro com a Thaís, ela fala: ouvi seu nome lá, comentaram na Folha. Um abraço para a Thaís, uma querida amiga. Bom dia para você, minha querida. Ângelo Dias, professor Ângelo. Aniversário dele hoje. Ah, é? Já esteve aqui, meu amigo, feliz aniversário. Eu ia falar lá no grupo daqui a pouquinho. Já esteve aqui falando sobre o mercado do bem-estar, professor de educação física do Instituto. Um cara absolutamente fantástico, um parceiro para qualquer hora. Meu amigo, bom dia e feliz aniversário para ti, meu amigo. Um abraço, professor. Feliz aniversário. Eu sigo muito ele lá também, sigo e acompanho muito ele, principalmente nas lives, sobre essa questão de qualidade de vida, saúde, bem-estar. Ele é um grande militante dessa pauta. Ele me deu umas dicas aqui sobre corridas também muito bacanas.
Forte abraço aí pro Ângelo Dias. Fechamos aqui o Folha no Ar no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radmed Diagnósticos por Imagem e também no oferecimento do consórcio do Cicobi Fluminense, o jeito mais rápido, fácil, prático para você conseguir realizar o seu sonho. 9h12 da manhã.